O juiz Sérgio Moro adiou para 30 de agosto a data para o pecuarista José Carlos Bunlai voltar para a cadeia. Lembrando que Bunlai cumpre prisão domiciliar desde março para tratar de um câncer. Ele deveria voltar para a cadeia na próxima terça-feira, por decisão do próprio juiz Sérgio Moro. Mas esse prazo foi prorrogado depois que Bunlai foi internado ontem em São Paulo. Antes de ser internado, ele prestou um depoimento naquela ação que investiga o famoso sítio em Atibaia, que seria do ex-presidente Lula. Pois bem, o conteúdo desse depoimento de Bunlai foi divulgado agora à tarde pela Polícia Federal. Eu vou falar sobre isso com a Isabela Camargo. Isabela, boa noite para você. O que foi, então, que Bunlai disse dessa vez nesse novo depoimento? Pois é, um novo depoimento, de fato, para esclarecer agora os fatos relacionados ao famoso sítio chamado de Santa Bárbara. Bunlai, que, olha, só para dar uma contextualizada, em quem é Bunlai. Ele é acusado de ter recebido um empréstimo de 12 milhões de reais e esse empréstimo teria sido para beneficiar o Partido dos Trabalhadores. E o Bunlai é amigo pessoal do ex-presidente Lula. No depoimento de ontem, ele disse, por exemplo, que foi chamado pela primeira vez para conhecer o sítio em 2010 e que foi um pedido da dona Marisa Letícia e também do Fernando Bittar, que é um dos donos do sítio, no papel. Nós destacamos uns trechos do depoimento para mostrar agora. Ele falou, por exemplo, que a dona Marisa e o Fernando Bittar, um dos proprietários, pediram a Bunlai se ele poderia fazer uma reforma neste local, que o objetivo era passar os fins de semana ali e também armazenar alguns materiais da presidência que deveriam ser levados para lá. Pois bem, ele chegou a começar essa reforma a pedido, como eu já falei, da dona Marisa Letícia, mas depois recebeu um novo pedido de que parasse a reforma, porque eles iriam contratar uma construtora de verdade. Então, Bunlai encerrou seu depoimento falando que chegou a gastar 38 mil reais de recursos das usinas dele em cana-de-açúcar para esta reforma do sítio em Atibaia. Bem, quem também prestou depoimento ontem foi o Fernando Bittar, um dos proprietários do sítio. Ele também disse que o espaço era para ser um espaço de lazer das duas famílias e que o objetivo era armazenar materiais da presidência que o ex-presidente Lula deveria aí guardar em um local seguro. E olha, uma última informação importante, nós acabamos de apurar: o Adir Assad, que já foi condenado na Lava Jato como sendo um dos operadores do esquema de corrupção, ele recebeu um novo pedido de prisão. Na verdade, não é um novo. O juiz Sérgio Moro reiterou um pedido antigo, porque o que aconteceu? Adir Assad também é investigado em uma operação no Rio de Janeiro que analisa contratos desviados de dinheiro da Petrobras na eletronuclear. Pois bem, esse pedido do Rio de Janeiro, a Justiça do Rio entendeu que ele deveria receber um relaxamento dessa prisão, só que ignorou essa decisão que já tinha sido feita aqui pela Justiça do Paraná. Então, em despacho, Sérgio Moro pediu que seja mantido o pedido de prisão preventiva de Adir Assad, que inclusive já foi condenado a 9 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Leilane. Obrigada, Isabela, pelas informações. Boa noite para você. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o depoimento de Bunlai e o cerco da Lava Jato a Lula. Amigão de Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai confirmou à Polícia Federal hoje que a ex-primeira-dama Marisa Letícia lhe pediu pessoalmente que realizasse obras de ampliação no sítio de Atibaia, o famoso sítio de Atibaia. Essas declarações de Bunlai reforçam as suspeitas da Força-Tarefa da Lava Jato de que esse sítio não pertence a sócios do filho de Lula, o Lulinha. Seria uma propriedade oculta do próprio Lula. O depoimento de Bunlai, prestado hoje, chega num instante em que intimados, Marisa Letícia e o Lulinha se recusaram a prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre o sítio. Seus advogados alegam que tudo já foi explicado. Enquanto isso, os investigadores colecionam evidências a serem utilizadas como matéria-prima para uma denúncia contra Lula. Lula hoje é tratado pela Força-Tarefa da Lava Jato como arquiteto e beneficiário do esquema de corrupção que assaltou os cofres da Petrobras. As palavras não são minhas, constam do inquérito, arquiteto e beneficiário. É nesse contexto que entra o sítio de Atibaia, reformado por Bunlai e por duas grandes empreiteiras pilhadas
no assalto à Petrobras, a OAS e a Odebrecht. É certo que a Procuradoria encaminhará uma denúncia contra Lula a Sérgio Moro em Curitiba. De um lado, há uma profusão de evidências. Do outro lado, há um déficit de explicações. O que fará Lula depois que for denunciado? De certo, fará como já fez com o juiz Sérgio Moro. Ele, na falta de melhor estratégia, deve representar contra os procuradores da República na ONU. Boa noite.